Irmãos, é uma bênção poder, depois de tantos meses, pregar a palavra do Senhor. Hoje eu vou conversar mais um pouco sobre o testemunho, das coisas que eu passei. Então, na homilética talvez eu fuja um pouquinho, mas antes de mais nada quero agradecer à igreja pelas intercessões. Eu disse sobre isso, eu nunca vi um número tão grande de intercessões assim. Muitos amigos, conhecidos, pessoas também que eu não as conheço, mas que Deus levantou para orar e interceder. Teve um rapaz, um pastor, que eu precisava de conversar um assunto dele pelo WhatsApp. Então, na cama do hospital, eu mandei para ele no WhatsApp, horário mais ou menos na parte da manhã, pensando que ele estaria mais tranquilo. Ele estava num congresso, e quando eu chamei ele falou assim: olha, não posso conversar com você agora, eu estou no congresso, mas eu preciso te mandar um abraço, porque o pastor que estava do meu lado, ele disse o nome do pastor. Esse pastor mandou falar para você que ele não te conhece, nunca te viu, mas Deus um dia, quando ficou sabendo da sua enfermidade, Deus, para certa forma, exigiu, vou usar a palavra exigiu, ou convocou ele para estar orando para a sua vida. Ele subiu 30 dias, chegou 30 dias para a sua vida, subiu 30 dias de novo. Nunca me viu, não sabe quem eu sou, eu também não o conheço. E com isso, amados, eu vi o poder da intercessão da igreja. Nisso eu vi a maneira como Deus quer se relacionar com a oração. E nós vivemos dias pesados e ruins. Eu nunca vi tanta enfermidade na minha vida, mas também nunca vi um levantar maligno na humanidade como nos últimos dias. E a igreja que vai vencer tudo isso é uma igreja que ora. Aleluia. É uma igreja que se relaciona com Deus na oração. Não é uma igreja com boas intenções, mas é uma igreja que ela tem vida com Deus na oração, no clamor. É uma igreja que ela levanta no seu dia, ela sabe trazer Deus pela manhã para a sua vida. E ela passa no restante do seu dia entendendo quem ela é nesse relacionamento diário com Deus. É uma igreja que decidiu viver vida com Deus, para que possa vencer os dias pesados. Quero agradecer pelas orações dos irmãos. Eu quero agradecer pelo esforço que os irmãos fizeram pela minha vida. Eu gostaria de, a gente, se for falar dos pormenores, a gente não sai daqui hoje. Eu gostaria de ler um capítulo da Bíblia e trazer um pouco quase uma prestação de conta do que aconteceu comigo e do que ainda estou enfrentando, mas que Deus vem dando graça e me fortalecendo a minha família. Nós vivemos os últimos 5 meses e meio, talvez está chegando no 6º mês, algo que não pensávamos de viver. Minha filha teve que ficar ao cuidado de irmãos. Ela tem apenas 15 anos, ela tinha acabado de fazer 15 anos, passou-se praticamente um mês onde a enfermidade se manifestou, e a gente quase não curtiu muito esses 15 anos dela. Meu filho na faculdade, preocupado, não sabia se preocupava comigo, com ele ou com a irmã que não estava perto, apesar do atendimento que a minha família teve, que a minha filha teve. Mas você ficar distante de uma adolescente de 15 anos não é fácil, preocupado com o que se passava na cabeça dela, como ela estava levando a sua vida. A minha esposa ficou comigo 5 meses, vamos falar 5 meses, 6 meses, é o que se aproxima em datas aí, no hospital. E por vezes na madrugada eu quase não dormia, porque
quase que de hora em hora, um medicamento chegava, era uma injeção, era um comprimido para tomar, era aferimento de pressão e outras coisas, e aí eu era obrigado a acordar na madrugada. Então é aquele desajuste que você fica, você sai de uma rotina normal de vida, e às 3 da manhã, todos os dias, quando eu acordava por algum motivo, ela estava de joelhos dobrados. 5 meses de joelho dobrado dentro do hospital, 5 meses em jejum e oração, 5 meses dormindo num sofá. E eu fiquei, amados, esse período internado e vi barbaridades. Mulheres que deixaram seus maridos ali sem nenhum compromisso, filho que ali deixava seus pais. Eu me lembro de uma das esposas que eu perguntei para ela se ela não iria passar a noite com o marido, e ela disse: olha, eu estou preocupado porque tem que dar banho nos cachorros. E eu fiquei assim, falei: bom, eu estou valendo mais com o cachorro, eu estou no grupo. Então eu vi a dedicação da minha esposa, mas para uma pessoa, uma mulher, né, ficar 5 meses tomando banho no banheiro do hospital e sem se arrumar direito, porque às vezes a mulher quer se arrumar, quer fazer, e sentada com a parede apertadinha, isso não é fácil. E vendo o marido passar o que passou, não é fácil. Eu vou ler o texto aqui, amados, e aí a gente vai contando essas experiências. Salmo 103. Eu gostaria de testemunhar de um Deus que nos ama. Eu não acho que esse texto seria o melhor texto a ser escolhido para hoje, não. Mas eu quero usá-lo porque esse texto, ele foi um texto onde, um dos dias em que eu estava enfrentando uma luta, e eu pedi para Deus uma resposta, e um pastor entrou no quarto, e ele citou esse capítulo. Quando foi daí a pouco, um outro pastor veio e citou esse capítulo, e eu estava lendo, houve um versículo que me chamou a atenção nesse capítulo, e a Rosa ganhou um livro. Vou falar mais sobre esse livro em outros momentos. Esse livro ele serviu para nós como se fosse uma confirmação de revelações de Deus. Não digo porque esse livro ele tem algo de especial, poderia ser qualquer outro livro, mas porque, como era muito material, talvez que ela tivesse nas mãos ali, Deus confirmava através daquele livro. E a Rosa abriu o texto aleatório e caiu nesse capítulo onde muito me chamou a atenção. Eu vou fazer o seguinte, para eu não cansar tanto, os irmãos botaram até a cadeirinha aqui atrás, qualquer coisa eu só jogo o corpo para trás. Eu vou fazer o seguinte: eu leio 2 capítulos, 2 versículos, os irmãos leem 2 versículos, amém? Salmo 103, se tiver jeito ali, pode seguir ali. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele perdoa todas as suas iniquidades, ele sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se tem acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto disso, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do seu tempo.
pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante seu lugar. Mas as misericórdias do Senhor, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazem a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize o nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia. Pai, fala conosco mais uma vez. Amém, Senhor. Neste culto nós te adoramos, bendizemos, celebramos ao Senhor, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, a cada um em particular, e bênçãos que o Senhor tem derramado à família da fé. Deus, aquilo que o Senhor tem realizado na comunidade da fé. Homens e mulheres que são abençoados por causa da intercessão de um grupo de irmãos, de amigos, quanta morte que foi expulsa, quanto demônio perdeu seu poderio, sua maneira de trabalhar foi ineficaz, por causa da intercessão de irmãos, por causa do cuidado que há entre o teu povo. Eu quero te bendizer por isso, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo. Amém. E por tudo que o Senhor fará. Aleluia. Nós bendizemos o Senhor no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de perguntar para você, como você vê o domínio de Jesus sobre a sua vida? Há mensagens que eu quero pregar mais para frente, amados, e algo que eu sempre tenho batido sobre isso, é na identidade que nós precisamos desenvolver, ou melhor, descobrir, daquilo que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia, ela traz-nos a informação da identidade, a maneira como Deus nos identifica, a maneira como Deus ele nos chama, como Ele quer se relacionar conosco, e o que de fato nós somos. Quem de fato nós somos. Nós vivemos numa época complicada, onde o ser humano hoje, ele não tem uma identidade fixa. A diversidade homossexual e tudo que traz de sigla, que eu já não vou querer decorar isso mais, a esquizofrenia em todas as outras áreas, um sentimento de que eu posso ser algo diferente da minha natureza normal, e há pessoas hoje que assumiram a identidade de ser um gato, de ser um cachorro, gente que corta a língua para parecer um lagarto, e gente que muda, e que vive um transtorno sobre a sua identidade, e com isso todos os prejuízos que advêm, porque é uma verdade que não muda, é uma verdade que não pode ser negociada, ela não tem como você mexer nisso e se dar bem. Você pode viver uma fantasia de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai chegar um momento que isso vai embolar tudo, porque você tem uma natureza que é o que é. Agora, qual é a natureza da igreja? Talvez quem mais tenha vivido uma bipolaridade com relação a isso seja a própria igreja. A igreja precisa entender quem ela é, porque é disso que vai depender a sua vitória como igreja. Porque é muito importante, amado, que nós, uma vez apossados na nossa natureza, ou melhor, é muito importante que nos relacionarmos com Deus, mas isso só apossados da nossa identidade. Agora, quem é Deus? Precisamos começar de algum ponto. Quem é Deus e quem eu sou? Por que eu
discurso, porque o que eu enfrentei, amado, vou dizer uma coisa para os irmãos, não é qualquer um que enfrenta. E eu sei de gente que está enfrentando coisa pior do que eu disse isso para os irmãos. Nesses 5 meses eu fui trocado para alguns quartos, passei para um quarto, passei para outro quarto, e fui levado, e sempre, quando eu tive que ficar em quarto coletivo, quem ficava junto comigo estava 10 vezes pior do que eu. Só que eu não enfrentei só uma enfermidade, eu enfrentei uma batalha espiritual, e digo para os irmãos que eu não teria passado por ela, se não fosse, antes de mais nada, o entendimento que desde cedo eu coloquei no meu coração, sobre quem Deus era para a minha vida, e quem eu era com Deus, e o que eu teria com Deus. E eu decidi o que eu teria com Deus há muitos anos atrás. E não foi uma decisão tomada no aperto, embora, se você tiver de tomar essa decisão no aperto, que tome no aperto. Foi uma decisão que nasceu num profundo momento de amor com Deus. E algo que Deus tem falado comigo é sobre pregar para que a igreja ela venha viver um relacionamento de amor. Qual é o maior mandamento? Dos 9 mandamentos, qual é o maior mandamento? Promessa, qual é o maior mandamento? Amarás. E o segundo? Seu próximo como a ti mesmo. Mas como que começa o primeiro? Amar a Deus. O Senhor teu Deus. Não é você vai fazer coisas para Deus. Você vai dar dízimo para Deus. Você vai frequentar culto. Você vai pregar o evangelho até os confins da terra. Você vai se esforçar pela minha obra. Como Paulo vai dizer, você vai levantar defunto, vai orar para pessoas serem ressuscitadas. Você vai orar para pessoas serem curadas. Não é esse o meu mandamento. Você vai testemunhar do amor de Deus até o confim da terra, e você vai pregar muita palavra do Senhor. Esse não é o maior mandamento. O maior mandamento não é ser representante de Deus, não é fazer coisa para Deus, porque essas coisas serão feitas mal feitas, se você não cumprir o maior mandamento, que é amarás ao Senhor teu Deus. Nenhum cristão conseguirá ser cristão de fato, se primeiro não procurar desenvolver um amor com Deus, um amor por Deus. E vou dizer uma coisa para os irmãos, isso não vai acontecer num culto, isso não vai acontecer numa vigília, porque sua carne travará com a sua mente uma batalha muito grande. Você vem para um culto, vai ouvir palavra, vai ouvir pregação, e o Espírito vai te comunicar coisas, o Espírito vai te falar coisas, você vai sentir no seu coração a necessidade de uma vida intensa com Deus, vai sair balançado do culto, vai sair motivado do culto, mas a sua carne ela vai brigar para que você não ame a Deus, porque amar a Deus vai custar tempo. Você vai ter que brigar para isso. Você vai ter que lutar. Isso não é osmose. Isso não é uma chuva que você se molha. Está chovendo, você enfia lá debaixo, lá, caiu a água sobre você, você sai dali todo molhado. Amar a Deus não é a mesma coisa que você está molhado. Você não faz isso num ato, enfiar debaixo d'água. É uma batalha diária. Mas é importante que você ore por isso e diga: Deus, eu quero amá-lo. Eu quero descobrir como é que desenvolve esse amor. O grande problema nosso como cristão é que nós somos teimosos para aprender as coisas dessa vida. E louvado seja Deus pela sua persistência. Você que é um profissional que batalhou para conseguir essa profissão, que a primeira instância deu errado, você machucou o dedo, você quebrou a cabeça a noite inteira para saber como é que resolve, você enfrentou uma cadeira do Senai, você passou por aperto, você furou o dedo na agulha, mas você lutou até aprender, você foi teimoso, foi teimosa. Teimamos para aprender coisas dessa terra, para aprender a cozinhar bem, para aprender a mexer com negócios, para aprender a jogar um jogo ou praticar um esporte. Nós precisamos brigar com todo o nosso coração e entrar numa visão de teimosia para desenvolver o amor com Deus, porque a batalha que a igreja enfrenta, amados, era uma batalha física, mas era uma batalha espiritual. E só Deus sabe que eu passei esses 5 meses lá no leito de hospital.
ação de Satanás para que eu viesse fraquejar diante da possibilidade da morte. Eu nasci em 1972. Segundo a informação que eu tenho, cada um fala uma coisa, mas parece que eu nasci ali depois do almoço, perto do horário do almoço. E não deu tempo de ir para o hospital. Então eu nasci no quarto onde o meu irmão Budé dormia. Só que eu sou filho de criação. Vou contar isso aí, vai demorar um ano. Ali da minha mãe biológica. Eu vou embolar você agora. Ela depois veio morar no sul da casa da irmã dela, que é minha tia, que também é minha mãe de criação. Ali do lado está meu pai, que não é casado com a minha irmã biológica, mas é casado com a minha tia, que é minha mãe de criação. O meu pai biológico, que é casado com uma outra senhora, que não é nem minha mãe de criação, nem minha mãe biológica, faleceu. 3 pais e 3 mães. Olha que fartura. Mas naquela tarde, no início de tarde, quando eu nasci, e o médico estava ali, uma partilha tinha chegado também para dar um auxílio, e depois os pais de criação, não sei qual deles estava ali no momento, a minha mãe com certeza estava. Eu nasci ali em 72, no dia 6, mas eu acho que eles não tomaram consciência na época. Eu nasci muito doente, mas muito doente mesmo, com uma doença terrível. Nasci muito doente. Eles não perceberam um dia, eles não se atentaram. Na verdade, eles não tinham as informações necessárias para isso, e não havia para eles um conjunto de informação que ajudasse eles a entender que eu nasci muito doente. Eu fui crescendo, e essa doença ela veio se manifestar um pouco mais depois. Logo assim que eu comecei a tomar consciência das coisas, que eu comecei a pensar como gente, essa doença já se manifestou. E ali começou algumas complicações na minha vida. Quando foi pouco tempo à frente, eu casei, né, como jovem ali, casei aos 20 anos, e fui consagrado a pastor. E em 2009 para 2010, acho que foi 2009, eu comecei a sentir uma coceira no meu corpo. Eu comecei a sentir o corpo coçar. Eu ainda fui teimoso, acho que eu comecei a sentir essa coceira lá para 2007, 2008. Eu fiquei uns 2 anos ainda coçando, sem procurar médico. Achei que aquilo era, sei lá, algum problema de ansiedade. Eu não tinha mancha nenhuma, mas o corpo coçava todo. Às vezes, 2 horas da manhã, eu tinha que ir para a sala e eu pegava a chave de fenda. Eu fincava na sola para coçar, chegava a furar a sola do pé. Várias noites eu passei arranhando meu braço, minhas costas, e a palma da mão e o pé, furando alguma coisa, porque não coçava só em cima da pele, parece que coçava lá dentro da carne. Até que depois já não aguentava mais furar o pé, eu procurei um médico, fui ao Dr. Zenildo, que Deus o usou grandemente. E o doutor Zenildo pediu que eu entrasse, que eu me sentasse. Assim que eu me sentei, ele falou, pode tirar a camisa. Quando eu desabotoei a camisa, eu estava tirando a camisa, ele falou, pode fechar a camisa. Eu falei, por que, doutor? Ele falou, você tem problema de fígado sério, você vai fazer um examezinho aqui. Ele nem deixou de tirar a camisa, porque o problema de fígado que eu tenho, que eu tive, ele deixa umas varizezinhas aqui assim, que você começa a estourar, como se fosse umas veinhas de sangue assim, ó, pequenininha. Você começa a estourar aqui assim, e ele só viu isso e falou, não, pode fechar a camisa, você vai fazer esse exame de sangue e traz para mim. Uma irmã, a mãe dela era dessa igreja, me conhecia no laboratório, e eu deixei ali, então, o meu exame, né, o meu sangue coletou, ela ficou de me ligar quando ficasse pronto.
E, na verdade, me dá uma papelzinho, daqui 3 dias, 4 dias, eu busco. Antes disso, ficou pronto, ela me ligou, ela falou, pastor, só pode passar aqui pegar o exame. Eu falei com ela, senhora filha, hoje estou meio ocupado, tinha marcado para amanhã mesmo, depois da manhã, o senhor passa aí. Ela falou, não, pastor, vem pegar agora. Aí eu já me preocupei, passei, peguei o exame de tarde, não entendo nada daquilo, liguei, ela liga para o seu médico agora, pastor, deixa agora. Aí eu liguei para o doutor Zenito, ele estava operando, mas ele falou assim, não, traz aqui para me ver então. Ele estava operando, o doutor Gabriel na época, era o anestesista que estava operando com ele, e o doutor Gabriel e ele foram os primeiros vezes exame. Quando ele pegou o exame, olhou para mim, ele falou comigo assim, você bebe? Eu falei assim, eu não. Ele falou, você parou? Eu falei, nem comecei. Ele falou, rapaz, você está tendo cirrose, você está com um problema sério, você vai procurar esse médico. Ele me passou na época o doutor Aécio, um dos melhores médicos de fígado, talvez aí de Minas Gerais, um grande médico da área. E eu marquei com o doutor Aécio, peguei os exames e levei para ele. A bilirrubina da gente está abençoada, que geralmente ela tem que estar até 75, 78. Tem gente até que tem 200, 150, um pouquinho meio bagunçado, né? A minha estava 1950. Misericórdia. Ou seja, para lá de Paguedana. A doutora Aécio, na época, ele veio cuidar de mim e falou, olha, Fabiano, esse caso aí é um caso sério, mas tem tratamento, vamos fazer tratamento, vamos tomando remédio. Eu pesquisando, depois eu fui descobrir o nome da doença é colangite esclerosante. Ela é um problema que dá nas vias biliares e ela vai atingindo o fígado, vai entupindo, o fígado vai cicatrizando, vai dando umas ranhuras, porque está tentando combater, e é onde dá a cirrose. E da cirrose ali vai só enfraquecendo o fígado, e o fígado pode passar a ter um câncer depois. E eu fui descobrir há uns tempos que, na verdade, não há na medicina uma cura para essa enfermidade. O remédio que eu tomo, na verdade, ele nem é para curar, ele é só para desimpedir as vias, porque a cura definitiva seria o transplante de fígado. E na época, amados, daí pouco tempo, eu fui tentar fazer 2 cirurgias para desentupir as veias, CPRE, não chega a ser a cirurgia, mas a intervenção. E me lembro que piorei muito a saúde e me debilitei muito. As crises começaram a ficar terríveis, mais uma vez eu comecei a emagrecer, a amarelar. Eu fiquei 20 dias internado em Juiz de Fora, fiquei 10 dias, depois eu tive que voltar um período e ficar mais 10 dias. Essa enfermidade, ela veio me debilitar muito. Quando chega um tempo, eu já contei isso para os irmãos, onde uma das piores crises que eu enfrentei, eu sabia que eu não voltaria para casa. Ali, Deus usou a rosa de forma poderosa, numa madrugada, orou, e o Senhor me curou daquela inflamação, e Deus me permitiu viver mais 10 anos. Quando foi agora, no início de janeiro, eu comecei a sentir algumas coisinhas, e quando foi agora em maio, eu fui para o encontro da CEPAL, junto com o pastor Alexandre. Nós íamos ficar uma semana lá. Só que teimosamente eu já fui passando mal. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ficar febril, comecei a sentir muitas dores. Participei de um jantar conversando com o pastor David Cornfield. E no dia seguinte eu falei, pastor Alexandre, por favor, vamos embora que eu não estou bem. Deixamos o congresso e eu vim para casa. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu quase arrancava o volante do carro na mão tremendo. Eu achava que era frio, mas o doutor falou que meu corpo estava entrando em colapso. Eu cheguei em casa, liguei para o doutor Gabriel, ele foi lá para casa, eu tremia a cama deitado nela. Ainda fiquei uns dias indo no hospital de Cataguases, até que na segunda-feira fui transferido para o Juiz de Fora e internado ali no Monte Sinai.
e levei uns exames. O doutor Gabriel havia estado com preocupação, porque parece que uma semana antes, eu estava na casa dele, me convidou, não sei se me convidou, só passei lá e tinha um belo jantar, e eu humildemente me ofereci para participar. Alguma coisa assim. E me lembro que na conversa eu falei com ele assim: rapaz, não dá para entender, né? Meu sistema, meu corpo dá para entender. Eu estou comendo para 3 homens e estou emagrecendo. Eu já emagreci uns 4 ou 5 quilos, comendo muito. Ele já assustou, porque o carcinoma, que é um câncer que dá no fígado por causa desse motivo, ele faz isso. O sujeito vai comendo e perde quilo, vai emagrecendo. E aí, no caso amado, nós fomos fazer um exame, levamos o exame para o doutor Aécio, até que eu tive que ficar internado. Até que as coisas pioraram muito, eu fui internado. E o doutor Aécio, quando viu os exames, manda chamar minha esposa no escritório dele, no consultório dele, e ele comunica para ela que eu estava com câncer. E esse câncer, amados, ele é um dos piores cânceres de fígado que existe. Ele não manda recado, ele não dói no início, ele vai te apodrecendo vivo. O meu chegou a ficar em 9 centímetros e ele acabou praticamente junto com a colangite, com 70% do meu fígado, embolou aquilo tudo, e aquilo já não prestava mais nada. É onde eu já sentia dores, eu já sentia estado febril, de infecção, e amarelo por causa da bilirrubina. O doutor Aécio chama a Rosa e ele pediu para que a Rosa não comunicasse, ele não falasse nada comigo sobre a questão do câncer. Mas eu sentia que não estava bem, e ele disse apenas que eu precisava de operar para tirar um pedaço do fígado que estava ruim, mas que tudo daria certo. Recentemente, um rapaz da Energisa, parece que de 25 anos, morreu com esse câncer. Ele demorou apenas 1 mês depois de descoberto. O pai da Poliana, o doutor Gabriel, parece que depois da descoberta, a Poliana foi o quê? 2 meses? 2 meses. Ele aí durou apenas 2 meses. Então é um tipo de câncer, amados, que ele é maligno e ele é mortal. Ele pega para matar e não há muito o que fazer. No primeiro dia que eu botei o pé no hospital de Juiz de Fora, lá naquele hospital, eu comecei a ter uma experiência com Deus, e disso eu vou falar em outras mensagens. Parece que Deus pegou uma tomada do céu e ligou em mim de uma forma direta. Todo cristão, ele passa a sua vida cristã. Quando a gente fica o dia inteiro voltado para Deus, ligado em Deus, a gente sabe que um cristão, ele está ligado em Deus a todo momento. Mas ele para, né, sua mente, ela tem que se adequar ao trabalho que ele está fazendo, né? Dependendo do que ele for mexer, se ele ficar muito no céu, ele perde um dedo ali numa máquina. Então a gente sabe que Deus, ele entende isso, mas você faz tudo com vida em Deus. Comigo foi muito diferente. Eu tive uma experiência que eu nunca tive igual na minha vida. Da hora que eu entrei naquele hospital até o fim de toda a cirurgia e de toda a internação hospitalar em Belo Horizonte, eu fiquei 24 horas ligado no céu. Eu não conseguia ter outro tipo de, vou falar comportamento, de sentimento ou de estado de espírito. Eu tinha uma percepção de que havia um travamento de batalha espiritual contra a minha vida, e eu sabia que eu passaria por problemas espirituais, eu sabia que eu ia passar por afrontas de Satanás, e Deus sabia que eu iria passar por isso, porque um dos problemas da igreja, mas às vezes ela dividia o homem. Ela falava isso com o doutor Gabriel: corpo, espírito, espírito, corpo. Nós somos amados, corpo, alma e espírito, e essas coisas, elas são de uma vez só. Então nós passamos por problemas físicos que vai afetar o espiritual, porque vai abater, vai entristecer, vai deprimir, e dependendo do que estiver acontecendo, o diabo vai te afrontar.
E essa é a grande experiência que eu tive naquele hospital, onde o Senhor me ligou ali, e depois que a Rosa tinha escondido, que ela tentou fazer o que o médico pediu que a família não contasse, alguns irmãos ficaram sabendo, a Rosa pediu, não fala para ele, mas alguns irmãos sabiam que eu teria poucos dias de vida. A cirurgia, um dos médicos que participou da cirurgia, que a cirurgia demorou 10 horas, ele foi bem claro comigo, ele falou, olha, se não te operasse, você morreria, mas se te operasse, você morreria, porque na cirurgia, amados, eu tinha tudo, pensa numa condição desfavorável, a bilirrubina que ela deveria estar, pelo menos a parte de 2, ela chegou a mais de 20, eu deveria ter pelo menos um pouco de massa física, para poder passar por uma cirurgia. Eu emagreci 25 quilos. Eu não sei se vocês notaram, mas eu recuperei. Vocês devem perceber. Tudo desfavorável. Emagreço, bilirrubina alta. O médico falou, se operar ele, disse que ele vai morrer. Nada dava certo. Anemia. Tudo errado. Eu fui emagrecendo, e como eu disse para os irmãos, passar por um problema desse, amados, por uma luta dessa, se você não tiver ligado no céu, você não aguenta. Por que eu escolhi o Salmo 113? E por que Deus me chamou a atenção nesse salmo? Porque ele vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor, em todos os lugares do seu domínio. E Deus falava comigo no hospital, me louva, porque eu domino nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Não passe nessa enfermidade com murmuração. Não passe por essa enfermidade com reclamações. Não comece a me perguntar o porquê. Porque nós enfrentamos, e olha, e não tem sujeito pior para adoecer do que o pastor. Porque, me desculpa o que eu vou dizer, até a igreja quer meter o dedo na vida do pastor quando ele fica doente. E a igreja não tem esse direito. Verdade. A igreja não tem esse direito. Você pode interceder, você pode orar, você pode ter suas dúvidas, mas não levante uma palavra contra o pastor porque ele está doente. Pastor é gente, come arroz e feijão, toma café, come pão, escarra, senta no vaso, dorme, dá coceira, gosta de ganhar dinheiro. Pastor é gente. E às vezes adoecer com um pastor é difícil, porque ou ele está em pecado, ou o diabo pegou ele está fraco na fé. Esquece que pastor é gente. E você vai ver na Bíblia, os homens de Deus na Bíblia sofreram. Se você pegar os 2000 anos de cristianismo, pegando depois do primeiro século, eu antes de vir para cá estava lendo uma das obras de Armínio, e eu me senti envergonhado, porque Armínio morre aos 49 anos de idade, deixando uma obra extensa. Eu estava lendo pela segunda vez a biografia dele, e ele aos 49 morre, deixando uma obra extensa, pregando na cama, com uma enfermidade da qual nunca se recuperou. Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, morreu com depressão, não de depressão, mas morreu com depressão, lutou contra ela, lutou até a morte, ela bateu nele, mas ela nunca o venceu, ela só pôde perturbá-lo. Bendize a minha alma, e Deus falava comigo, bendize o meu nome, porque eu domino sobre esse lugar. Aleluia. Amados de Deus, então ele me liga numa fase espiritual, onde eu não conseguia sentir o pavor da morte. Bonete esteve lá, os irmãos estiveram lá. Eu dizia para esses irmãos, olha, eu sei para onde eu vou. Eu sei que vida eu tive com Deus. Me lembro que chamei minha esposa e falei, filha, vamos cá, se eu morrer, a senha é essa, você vai fazer isso com os meninos. Você, pelo amor de Deus, você almoça um casamento, pensa num cara bonito que nem eu, não vai fincar o pé na jaca. E dessa vez que o cara tem dinheiro,
Chamei meu filho mais velho e falei: olha, se eu morrer, te chama da casa. E é bem provável que eu morra. Meus filhos escutaram isso chorando. Pedi que saísse do quarto e ficasse só. A Rosa, conversei com ela, depois ela sai, entrou na Natan, falei: vem, senta e escuta. Seu pai sabe a quem serviu. Eu sei muito bem para onde eu irei, e você tem que saber para onde você vai para se encontrar comigo. Você precisa entender que você vai fazer isso para ajudar sua mãe, criar sua irmã. É assim que você vai proceder. Pedi que a Sara entrasse, falasse: senta aqui, você sabe que eu posso morrer. Cirurgia está chegando. E uma ideia de que a morte era possível. Eu preparei minha família para a morte. Mas não fiz isso de forma penosa. Porque vou ser muito sincero com os irmãos. Eu aprendi pela palavra do Senhor a entender o que é a morte na vida do cristão. Nós precisamos entender quem é a morte, amados. Nós precisamos entender quem é que está mandando no pedaço. E é Deus. Nós precisamos crer na sua palavra. E a palavra de Deus, ela não diz que esta terra é o fim. Ela não diz que nós devemos apostar toda a nossa alegria nessa terra. Talvez chegue o dia da sua partida, em que você não consiga nessa terra tudo que você quer. Talvez você seja pego por uma enfermidade e você vai ter que lidar com a realidade dos seus planos e por água abaixo. O Senhor convida a igreja a ser uma igreja vitoriosa. Ele vai dizer para o salmista: bendiga meu nome, bendiga na tribulação. Sou eu que redimo o homem da cova. Sou eu que perdoo as iniquidades do homem e não retribuo segundo o peso dos seus pecados. Amados, um estado de graça foi tomando na minha vida, onde o Senhor falava comigo direto, onde Deus me dava mensagens, onde Deus trazia visões para me ajudar a enfrentar aquele momento. E não demorou muito para que Satanás viesse trazer as suas tribulações e confrontar minha vida, confrontar meu coração, trazer tribulações. E me lembro de momentos, amados, em que as coisas ficaram difíceis, porque eu não enfrentei isso sem dor, eu não enfrentei isso sem tribulação, eu não enfrentei isso sem que a minha carne sentisse dores. Eu tenho marca de furado para tudo quanto é lado. Só nas costas são mais de 7 buracos que eu tenho. O que seria uma cirurgia simples na frente, eu tenho um rasgo que ele pega daqui, vem até no umbigo e traz até aqui na lateral. Que luta espiritual é você enfrentar uma enfermidade, onde sua fé é testada, e onde o Senhor te convida a acalme-me. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Deus domina em todas as áreas. Eu não sei se há alguém aqui hoje, eu gostaria de orar. Se há alguém aqui que recebeu uma palavra de um diagnóstico ruim, se há alguém aqui nessa noite que está com um diagnóstico de morte, ou com um diagnóstico de uma enfermidade incurável, eu gostaria que você depois viesse à frente. Eu quero dizer que Deus domina contra isso. Aleluia. Me lembro de uma noite, amados, em que eu vou até anotar a parte depois dos testemunhos que eu estou contando, para não ficar repetindo as tuas mensagens. Então, vamos fazer um combinado. É como se você estivesse começando agora a contar essas coisas. Me lembro uma noite, porque todos os dias nós tirávamos tempo para fazer um culto, ou para fazer um período de oração. E isso geralmente, depois que acabava atividades ali mais pesadas do hospital, na parte da noite, 8 horas da noite, 9 horas, geralmente, quando o sono já começava a querer chegar, nós começávamos a orar. E a Rosa fazia suas orações, eu fazia minha oração, e nós cantávamos louvores ao Senhor, ou colocava um hino para escutar e ia adorar o Senhor. E me lembro que num dia onde eu estava muito atribulado, muita pressão de Satanás, embora Deus não parasse de falar, muitas dores. Eu tive 4 noites que eu passei lá, amados, em que fizeram uma mini cirurgia, né, para uma colocação de dreno. Teve um dia que eu estava com 3 borrachinhas de dreno
e andando com aquelas bolsinhas do lado, então parecia sei lá, cheio de borracha para tudo quanto é lado, fincado. E me lembro que o médico, numa dessas cirurgias, eles deram um remédio lá, até me esqueci o nome do remédio, em que ele afetou alguma coisinha na minha cabeça, e a cabeça doeu 4 dias. Os irmãos que foram para me visitar não aguentaram ficar dentro do quarto. Eu gritava dentro do quarto. Apesar de eu nunca ter murmurado contra Deus, ao contrário, sempre glorifiquei o nome do Senhor, mas nesses dias de dores eu pedi para que o Senhor me levasse. Eu dizia: Senhor, eu quero que o Senhor me leve, eu quero que o Senhor me tire. E eu gritava de dor, a ponto deles fecharem a porta do quarto, para que os outros pacientes me escutassem, e porque eles não conseguiam ficar dentro do quarto me ver naquele estado. 4 dias sem comer, 4 dias sem tomar banho, só gritando de dor, até que Deus iluminou a cabeça do neurologista. Ele falou: tira esse remédio dele. Eles tiraram o remédio, eu voltei descansado. E nesses dias então a tribulação estava muito alta, e nós fomos orar ao Senhor, e estávamos orando a Deus. Eu tinha feito as minhas orações quando a Rosa ia fazer as orações dela, e quando a Rosa começou a orar, passado um tempinho que ela começou a orar, eu comecei a dar gargalhada, eu comecei a sorrir. Você poderia pensar assim: o pastor deram um negócio, o pastor já era doidão, né? Já estava para lá de Bagdá. E a Rosa, ajoelhada, olhou para o alto e falou assim: mas você está rindo de quê? O que está acontecendo? E eu disse para ela: filha, deixa eu te mostrar, deixa eu te contar o que Deus me deu de revelação. Eu estava enfrentando uns dias difíceis, irmãos. Eu gostaria de dizer uma coisa para você. É muito importante que você, cristão, tenha compreensão do mundo sobrenatural. Nós estamos nos tornando uma igreja que só lida com aquilo que esses olhos terrenos veem. Se não vê resultado, se desespera. Se não vê com esses olhos da carne, entra em crise. Deus, Ele chamou a igreja para viver realidades espirituais. Deus chamou a igreja não só para lidar com ela na área física, na área humana, mas Deus chamou a igreja para entregar para ela revelação, para usar ela com autoridade e poder. Deus chamou a igreja para destruir, para vencer e romper contra o inferno, destruir as obras do diabo. Deus chamou a igreja para quebrar prisões e correntes. É Deus quem faz isso através da igreja. E quantas pessoas acorrentadas, endemoniadas, e às vezes a igreja se tornou tão carnal que ela discute contra a sua família, ela discute contra o seu vizinho, ela discute contra o seu patrão, contra o seu empregado. Nós brigamos hoje com as pessoas, nos esquecendo de que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra demônios. A igreja precisa entender uma coisa: você não escolhe lutar contra Satanás, você não tem escolha contra isso. Você já está numa guerra contra o inferno e o diabo, goste você ou não. Você acordou de manhã cedo, há centenas de demônios na sua casa, na porta da sua casa, durante o seu caminho, no seu serviço, e a igreja é levantada com poder para vencer esses demônios. Agora a igreja precisa viver realidade espiritual, porque são esses demônios que te perturbam, meu irmão. São eles que falam contra as situações que você está passando. Deus te abandonou, Deus não te ama, por isso que você perdeu o casamento, perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu tudo. Essa terra é terra de confronto, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos encher do Espírito de Deus. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Nós precisamos glorificar a Deus e dizer: Senhor, essa crise que eu estou enfrentando, essa luta, eu te louvo, porque tu tens uma palavra contra isso. Você acredita que Deus tem uma palavra contra o seu problema? Então bendiga o Senhor. Diga: Senhor, te louvo. Eu sei que você tem uma palavra contra essa enfermidade. Eu sei que você tem uma palavra contra esse mal que está no meu corpo. Eu sei que você tem uma palavra contra esse diagnóstico. Eu sei que o Senhor tem uma palavra contra essa crise que eu estou enfrentando.
Eu comecei a sorrir. Eu estava contando para a Rosa que enquanto ela orava, Deus me tomou em espírito e Deus me mostrou como se Deus estivesse sentado do meu lado. Eu senti como se Deus estivesse sentado do meu lado e me dado um cutucão. Amados, Deus ele usa da maneira que Ele quer para falar conosco. E eu me lembro que, como se Deus estivesse sentado do meu lado, eu frágil, arrebentado, esfolado, eu fiquei ruim, era uma luta diária, Satanás zombava de mim. Amados, eu consegui enfrentar muitas coisas. Existia só um momento que me aborrecia, era o momento de tomar banho. Porque todas as vezes que eu ia tomar banho, eu tinha que passar em frente ao espelho. Não tinha coisa pior do que passar em frente ao espelho. Várias vezes ela me pegou chorando em frente ao espelho. Porque eu olhava para o espelho e falava: Deus, quem é esse homem? A minha cor, a minha magreza, meus ossos. Eu tirei algumas fotos que eu não sei nem se eu passo aqui uma hora dessa. Eu tenho uma foto que eu duvido que você descubra que sou eu. Se você acha que eu estou magro, você não me viu. Eu me lembro que todas as vezes que eu ia tomar banho, eu chorava. Eu olhava e dizia: não é possível que é isso que a minha esposa está vendo. Que é isso que os meus filhos estão vendo. Senhor, isso não sou eu. E o diabo se aproveitava disso e perturbava. Então eu senti como se Deus sentasse do meu lado, Ele me desse um cutucão e Ele desse uma risada. E eu perguntava: Senhor, o senhor está rindo de quê? Fiz a mesma pergunta que a Rosa. E Ele disse: deixa eu te mostrar um negócio. Ele mostrou Satanás trabalhando. Ele mostrou Satanás falando coisas, fazendo coisas, tentando mexer na enfermidade, tentando piorar a situação. E vamos nos lembrar, amados, que Satanás põe enfermidades. Vamos nos lembrar que ele tem poder de piorar as enfermidades. E Deus me mostrava Satanás manipulando e fazendo coisas, não só contra a minha vida, mas contra a vida de muitas pessoas. E eu via aquele demônio trabalhando, e Deus dando gargalhada. Eu disse: eu ri por quê? E Deus disse para mim: porque isso é tudo que Ele sabe fazer. E Ele pensa que isso é o que Ele pode fazer. Isso é o que Ele deixa Ele fazer. Porque quem manda sou eu. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? E Deus olhou para mim e começou a zombar de Satanás no meu ouvido. Só que Deus falava de uma forma em que Ele literalmente zombava como quem pode zombar. Como quem poderia debochar mesmo, porque Satanás é vencido por Deus a qualquer hora. Na verdade, amados, Satanás não é nem páreo para Deus. Você não pode botar uma briga entre você e uma formiguinha pequenininha. Não existe briga. Você botou o pé, acabou a conversa. E quando Deus começou a sorrir, a alegria desse poder de Deus, desse domínio, contagiou meu coração. E se eu já estava debaixo do mover de graça de Deus, não temendo nem a morte e nem a Satanás, isso duplicou. E eu comecei então a entrar num estado de graça, mas do deboche também. É como se eu tivesse assim entrado na de Deus. E eu não conseguia parar de sorrir, porque eu me sentia cuidado pela graça e pelo poder de Deus. Eu me sentia cuidado pela provisão do Senhor. E Deus começou ali naquela noite, amados, a ampliar esse mover que Ele sobre minha vida. Irmãos, o que eu passei naquele hospital foram condições desfavoráveis. E Deus deixou tudo ser do pior. Deus deixou as coisas ficarem da pior forma. Eu conversando recentemente com um médico em minha casa, ele veio dizer para mim: olha, o que esse médico fez em você na cirurgia é coisa de mestre, porque ele conseguiu reconstituir o que não dava para reconstituir.
ele conseguiu fazer coisas que não é fácil para o médico fazer. Eu dizia para esse médico amigo lá em casa, esse senhor na minha casa, eu dizia para ele: olha, eu sei que Deus pôs as mãos sobre as mãos daquele médico, e Deus operou sobre a vida daquele médico. Deus me mostrava, amados, eu deitado naquela mesa de cirurgia, morto, com o peito aberto, a barriga aberta, e aquilo tudo bagunçado, a veia porta destruída, o fígado 70% dele destruído, as condições desfavoráveis, irreconhecível, totalmente proposto para a morte. E Deus, sobre aqueles médicos, não deixando que a situação ela ofendesse o seu querer, ele vai vir. Aleluia. Eu não libero Glória morte sobre ele agora, eu libero vida sobre ele. Aleluia. O salmista está vivendo num estado de alegria e de bendizer ao Senhor, mesmo no meio da tribulação. O salmista está bendizendo ao Senhor em toda a condição. Deus está nos convidando, amados, a ter uma intimidade com Ele, de um nível tal, que diante de toda a tribulação, você saiba que Deus é quem tem a palavra final. É Deus que manda sobre todas essas coisas. É Deus que manda sobre tudo isso. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei se há entre nós aqui nessa noite pessoas com doenças terminais. Eu não sei se alguém recebeu o resultado que está com nódulo, que está com câncer. Eu não sei como você está, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para operar curas e maravilhas. Amados, Deus me deixou chegar ao último estágio do câncer, em destruir o órgão. Deus me deixou ir para uma mesa de cirurgia, em que o médico vira para minha irmã e ele diz para minha irmã: olha, ele tem 99% de chance de morrer amanhã. Você vai para casa e reza. Ele é como se ele estivesse dizendo: olha, nosso compromisso é operar, então a gente vai operar. O médico que participou da equipe falou comigo: pastor, eu nunca tinha visto esse médico com a atenção que ele teve. Uma cirurgia que já sabia que era difícil, que duraria de 6 horas, poderia se estender para 8 horas, ela foi para 10. Quando ele abriu, ele se espantou, porque ele não encontrou nada do jeito que ele viu no exame. A coisa estava bem pior. A situação do Senhor estava bem pior. E pela primeira vez, quando ele olhou pela câmera, que ele fez um furinho, que ele enfiou a câmera, ele diz: olha, eu não sei se eu vou abrir esse rapaz, mas eu sei que se eu não operar esse rapaz, ele vai morrer. E se eu abrir esse rapaz, eu não tenho nenhuma garantia que esse rapaz vai viver. E a equipe ficou parada, olhando para a cara dele, eu deitado naquela mesa, o povo de Deus na intercessão. Aleluia. A minha mulher na intercessão. Nós precisamos, amados, cobrir nossas lutas nessa vida com intercessão, com oração. É o melhor remédio contra as nossas enfermidades. Eu disse para os irmãos que eu nasci com uma enfermidade terrível. Eu disse para os irmãos que meus pais não sabiam, e eu nasci em 72, e eu nasci com uma enfermidade terrível. E a enfermidade que eu nasci em 72 era muito pior do que esse câncer aqui no Peru. A coisa era tão feia, amados, que na verdade ela tinha o poder maior do que todas as outras enfermidades. O que meu pai e a minha mãe não sabiam, e o médico não sabia, é que tanto meu pai quanto minha mãe, quanto a parteira e o médico, também estavam naquele quarto com a mesma enfermidade. Qual a enfermidade terrível que eu nasci? O pecado. Naquele dia que eu nasci, mais um pecador entrou no mundo. Naquele dia que eu nasci, mais uma natureza contaminada pelo pecado também nasceu. Na verdade, eu nasci com a enfermidade das enfermidades. Isaías vai falar que ele morreu para nos curar de todas as nossas enfermidades.
O câncer foi o menor problema que Deus lidou na minha vida. Naquele quarto, o médico também era enfermo. Naquele quarto de 72, meu pai era enfermo, minha mãe era enferma, porque todos eles tinham enfermidade do pecado. Mas aquela enfermidade eu dei jeito nela em 1980, quando ainda criança, eu aceitei o antídoto. Eu aceitei a cirurgia que resolve, a transfusão do transplante, que Deus tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Aleluia. O sangue de Jesus que entrou me purificando de todo pecado. E a salvação em Cristo. Esse Deus que venceu a enfermidade do pecado, Ele poderia lidar com câncer e com qualquer outra enfermidade. Aleluia. Eu não sei nessa noite se você já tem Jesus no seu coração. Eu gostaria de dizer para você que essa é a maior enfermidade, não ter um compromisso com Deus. E para você que é servo do Senhor, se você, meu amado, já teve resolvido o problema da enfermidade universal, eu gostaria de dizer para você que você não deve temer nenhuma outra coisa contra a sua vida. Eu gostaria de convidar aqui nesse momento aqui à frente, se alguém no nosso meio está com uma notícia de uma enfermidade ruim, está com um diagnóstico de uma enfermidade ruim, hoje à noite que você vir aqui, amado, você receber uma oração. Não fica no banco aí com medo de se expor, com medo de dizer quem é. Se há alguém no nosso meio com uma enfermidade incurável, ou que recebeu um diagnóstico ruim, eu quero te convidar a vir aqui à frente agora. Eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé. Tem outras coisas que depois eu quero falar. Tá no Facebook. Mas, lá naquele hospital, Deus me mostrou o seu poderio sobre a minha vida. E sobre todas as enfermidades, sobre os demônios. Lá naquele hospital, eu vi o cuidado de Deus. Aleluia. Eu vi, amados, a palavra morte várias vezes. Eu vi a palavra morte, eu via no rosto dos meus parentes a despedida. Eu comecei a ver o comportamento dos irmãos que iam me visitar numa despedida. E eu não consegui em nenhum momento me abalar. Eu tive muitas lutas e depois vou falar sobre isso. Quando eu saí do hospital, parece que Deus falou assim: olha, 5 meses ou 4 meses e meio na época, eu te liguei no sobrenatural, agora você vai ter que enfrentar com fé, porque eu vou te permitir passar por momentos difíceis agora. Mas lá naquele hospital, a graça de Deus, ela deu um golpe contra as minhas enfermidades. Meu amado, talvez você hoje esteja com saúde, talvez você hoje esteja bem. Gostaria que você guardasse essa mensagem. Esse testemunho, na verdade, foi mais um testemunho do que uma mensagem. Se Deus pode fazer assim na minha vida, pode fazer na sua vida também. Aleluias. O meu testemunho não chega a ser nem a metade da peleja que algumas outras pessoas falaram, passaram. Mas é um testemunho que eu vou carregar para a minha vida. É uma experiência que eu vou carregar para a minha vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu não sei como Deus vai tratar ainda com a minha saúde. Deus está enfrentando um problema no pulmão ainda. Estou até precisando tirar um ponto na cirurgia que estou aqui. Eu falei para os irmãos, o pessoal me abraçar, botar a mão aqui. Ainda estou com uma cirurgia, uma cicatrizinha aqui ainda com um fiozinho aqui. Mas Deus ali anulou o câncer. Aleluias. Que me apodreceu, que levou 70% do meu fígado embora, mais umas partes do meu corpo. Um câncer que prometia a morte certeira, os médicos fazendo seu serviço de praxe. Deus quer te dar autoridade sobre as enfermidades, mas mais do que isso,
Deus quer que você desenvolva uma intimidade com Ele, que você venha bendizer o Senhor diante das suas lutas. Deus te convida a ser um crente que viva no louvor e na adoração. Você levantar de manhã cedo, receber notícias ruins, passar por tribulações, mas não sair da intimidade de Deus e bendizer ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor, porque Ele domina sobre o câncer, Ele domina sobre o desemprego, Ele domina sobre a crise no casamento, Ele domina sobre qualquer área. Pega o problema que você está passando, Deus é poderoso para destruir isso. E Satanás, os problemas, eles não poderão chegar onde querem, se o Senhor não permitir para algum propósito. Nós vamos orar agora por esses irmãos. Eu não sei qual é a enfermidade que cada um de vocês tem, mas nós vamos orar. E se você crê que Deus te cura, Deus te cura. Deus opera maravilhas. Amém. Você pode receber o Senhor nessa noite. Graças. Eu vou pedir os presbíteros depois. Eu não sei se tem óleo suficiente aqui, mas vou pedir que depois os presbíteros venham ungir essas pessoas. Vem estar aqui orando por elas agora aqui atrás. Eu gostaria que você levantasse oração. Uma coisa que eu vou falar muito com a igreja. Hoje eu não quis mexer muito nisso não. Nós vamos tentar renovar e restaurar alguns ministérios. Ministério de visitação ou de intercessão mais intensa pelos enfermos. Orar pelos enfermos. Como um cristão, você precisa se importar com eles. Então, meu amado, Deus está te dando a oportunidade de orar pelos enfermos que estão aqui nessa noite. Deus está dando a oportunidade de interceder com o seu coração por esses irmãos que estão aqui. Enfermidade é algo que nos mexe muito conosco. Levante as suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos. Senhor, que tem poder sobre as enfermidades. Deus que cura as doenças. Aleluia, Deus. Deus que sara o homem. Aleluia, Deus que opera maravilhas. Deus que tira todos os problemas dos ossos. Senhor que visita todos os órgãos. Deus que tem poder sobre o corpo humano. Senhor que tem poder sobre a vida humana e que prolonga os dias. É o que a tua palavra diz, que o Senhor prolonga os dias. Aqui estão pessoas à frente, Senhor. Eu não sei se idade dos seus servos e das servas de fé. O Senhor sabe exatamente, Deus, que enfermidade é. Aleluia. E nós clamamos pelo poder do Senhor sobre essas enfermidades. Amém. Em que o Senhor, Pai querido, dá o golpe, a palavra final. O Senhor diz sara. Aleluia, O Senhor diz recupera. Em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos saúde, Deus. Tu tens domínio sobre enfermidades. Nós ordenamos cura. Na igreja do Senhor, a ordem de curar os enfermos. Em nome de Jesus, receba a saúde de Deus. Em nome de Jesus, receba a saúde do seu corpo. Em nome de Jesus, receba a saúde do seu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que essas enfermidades, ó Pai, sejam vencidas, destruídas para testemunho do teu Evangelho, para testemunho de outras pessoas. Pai querido, para que o teu servo e a tua serva vivam, Senhor, uma vida em que produza, ó Deus, para o teu reino, para a família. Livra, ó Deus, da depressão, da opressão, da tristeza diária, Senhor, de uma dor diária, Pai. Opera, Senhor, cura, meu de Deus. Aleluia. O Senhor sabe a tristeza, Senhor, e o peso que carregar uma dor diária, o desconforto diário. Eternamente, ó Deus, que os dias serão encurtados, que tudo isso seja vencido. Tudo que Satanás tentar trazer à mente das tuas servas, dos teus servos, enfermo aqui, Senhor, cala a voz do
do tentador, ó Deus. Cala a voz do adversário, Senhor. E que os teus servos vivam vida cuidada pelo Senhor. O Senhor que domina, Senhor, na casa dos teus servos. É verdade, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, essa semana, Senhor, começa, ó Deus, na vida dos teus servos. Algo ser renovado, ser transformado. Pai querido, venha da parte do Senhor. Crescer uma fé, uma convicção. Crescer um desejo, Senhor, da cura, ó Pai, da vitória, Senhor, depositada no Senhor Jesus. Pai amado, eu não sei o diagnóstico dos médicos dela. Eu não sei, Senhor, o que é que o exame está dizendo. Eu não sei se alguns dos seus servos estão com cirurgias marcadas, exames marcados. Mas eu venho pedir intervenção, Senhor. Eu venho pedir tua boa mão, ó Deus, trazendo uma intervenção sobre essa cirurgia, sobre esses exames, esse diagnóstico, trazendo, meu Pai, uma novidade no meio disso tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja levantasse a mão desses irmãos e repetisse comigo assim: sois abençoados. Sois abençoados. Com cura. Com cura. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Peço desconto de irmãos aí, estou tentando fazer a programação aqui. Talvez eu passe aí uns 5 minutinhos. Esse período que eu fiquei internado, eu não consegui muito ler Bíblia, porque eu fiquei muito zonzo, muito remédio. Eu não consegui então ler. Fiquei 5 meses com muita dificuldade de leitura, mas desenvolvi então mais tempo de oração, e Deus me fazia lembrar das leituras da palavra. Por isso que é muito bom você ler a Bíblia todos os dias, porque o Espírito te fará lembrar da sua palavra. E tinha dia que Deus começava a falar no meu coração meia-noite, e falava comigo até as 4 da manhã, 5 da manhã. Eu até brinquei com os irmãos. Teve uma madrugada que Deus começou a trazer no meu coração a palavra, e era 1h da manhã quando Deus começou a falar comigo. Quando era 4h30 da manhã eu já estava aguentando mais de sono, e eu por várias vezes tentei dormir, o Espírito de Deus continuava falando. Eu já vinha de uma sequência, eu acho que de uns 3 dias nessa rotina, de Deus falar. E me lembro de uma madrugada, quando foi 4h30 da manhã, eu falei: Deus, eu te agradeço, e peço que o Senhor até não perca essa atividade comigo, mas por favor, me deixa dormir só um pouquinho hoje, que eu não estou aguentando mais não. Eu me lembro que Deus ali, por misericórdia, cessou. Eu dormi até às 6. Às 6h30 da manhã eu dei uma acordadinha, abri o olho, Deus começou a falar de novo e foi até 8h30 da manhã. Eu tive muitas experiências com Deus. Eu gostaria de dizer para você: bendiga ao Senhor. Leve uma vida de adoração a Deus, porque haverá momentos, amados, em que Deus falará com você. Nós oramos a Deus. Me permita contar uma ilustração, que essa ilustração me motivou muito. O meu primeiro pastor, que me enviou para Jesus, ele gostava de contar uma ilustração, e essa ilustração foi exatamente o que eu passei. Ele vai contar que existia um determinado homem. Isso é uma ilustração antiga, mas a gente não sabe a veracidade dela, mas ela é muito interessante. Que um sujeito chegava na igreja todos os dias, e na sua simplicidade, ele não sabia orar muito, mas ele dobrava seu joelho no altar, ele dizia: Deus, aqui está José,
vou usar o nome de José, porque eu já me esqueci o nome do camarada. E ali, ele dizia isso, ficava horas em silêncio ali, mas só sabia dizer isso em voz alta. E por várias vezes ele só dizia isso. E o pastor conta que viu isso durante anos. Até que um dia esse homem sumiu. E o pastor procurou saber onde ele estava, porque praticamente quase todos os dias nesse horário, a igreja ficava aberta, ele ia ali. E alguém disse: olha, o José, ele teve um problema, foi atropelado e está no hospital. E o pastor procurou saber qual hospital ele estava e foi fazer uma visita. E quando o pastor chegou lá, foi procurar, e ele explicou mais ou menos como é que o camarada era, não sabia o sobrenome. E o camarada perguntou: você está perguntando pelo senhor José? Ele está naquele quarto isolado lá no sul. E o pastor perguntou: mas por que ele fica isolado lá? Ele falou: olha, nós não sabemos explicar, mas todo dia à noite dá um clima diferente naquele quarto, e parece que a gente escuta alguma coisa dizer assim: José, aqui está Jesus. Isso tem apavorado a gente deixou ir lá isolado. E o pastor foi conversar com aquele irmão veio dizer: pastor, eu não posso ir lá mais, mas ele tem vindo aqui. Aleluia. Eu não sei se isso é uma ilustração verídica, se isso é apenas um ponto de igreja, ou se é verdade. Mas aquele que desenvolve vida com Deus em oração, vai existir um momento em que você não vai ter forças para orar, mas com o seu coração ligado ao Senhor, Deus estará falando com você. A minha grande experiência desses 5 meses onde eu vou conversar, foi um dia sobre isso. Foi o tanto que Deus falou comigo. Foi o tanto que Deus conversou comigo. E isso muito me fortaleceu. E algumas coisas que Deus trouxe no meu coração são projetos. Antes de apresentar uma criança, vou apresentar uma criança aqui, eu gostaria de falar de um projeto. Eu não trouxe aqui hoje, amados, ainda tudo limitado. Eu, honestamente, eu não quis ligar para alguns irmãos, não. De repente, semana que vem eu trago. Uma coisa que Deus colocou no meu coração é o trabalho com crianças, de nós intensificarmos o trabalho com crianças e nós criarmos um ministério mais forte. Já existe, há irmãos dedicados que estão até viajando longe. Michele, nosso filho Michele ali, foi para o Rio para se especializar ali. Mas nós queremos fazer algo em que a igreja envolva o coração. E Deus colocou no meu coração de trabalhar, de montar uma bandinha com as crianças. E eu havia ligado com uma série de irmãos e eu fiz um apelo. Liguei para alguns pais e fiz um apelo que Deus colocou no meu coração para trabalhar montando uma bandinha. Nós temos um estúdio com equipamento para os jovens. E Deus colocou no meu coração de montar equipamento para as crianças. E eu tomei uma atitude de fé. Eu consegui arrecadar um valor bom de dinheiro, mas eu ainda estou devendo muito. Eu não quero mexer com a igreja, porque eu vou ter que falar de um projeto da igreja, talvez domingo que vem, e eu não tenho a mínima condição de pegar nada da igreja. Eu tenho que falar para os irmãos desse projeto, talvez domingo que vem. Mas eu comprei já 2 guitarras, isso para ensinar criança. Não é criança muito pequenininha, mas crianças já a partir dos 10 anos, em que a gente vai montar uma bandinha de crianças para vir aqui na frente, pelo menos uma vez por mês tocar. E a gente orientar essas crianças e sair daqui, crianças de louvor e adoração. Deus tem colocado no meu coração, vou falar sobre pastorado, chamado pastoral que acontece com criança. Eu fui chamado para ser pastor aos 9 anos. E às vezes a gente hoje está só pensando em pastor depois dos 40. Nada contra quem vai ser pastor depois dos 40 ou 30. Mas Deus não parou de chamar criança. Como fez com Samuel, como fez com tantas outras crianças. E nós, a igreja, precisamos orar e dar importância e facilitar o chamado dessas crianças. Eu comprei 2 guitarras, 2 caixas de som, uma bateria só para bateria mesmo. Não foi uma bateria, está lá em casa, não deu para trazer isso tudo.
2 guitarras, 2 caixas de som, um violão e outros equipamentos que eu preciso comprar. Eu consegui pagar apenas a metade disso aqui agora. E não é barato. Eu consegui pagar, eu acho, menos da metade do pouco. Eu consegui arrecadar, eu acho, uns R$8.000. E isso tem sido voluntário. Um irmão sentiu um coração de dar tanto. E eu queria fazer esse apelo para você. Se Deus tocar no seu coração, por favor, nos procure. Eu já recebi um telefonema de um dos fornecedores, e ele perguntando como é que eu ia fazer com a conta. Antes de vir para cá, o WhatsApp já tocou e falou que você vai fazer como pagamento. Eu estou esperando chegar lá agora e passar com o irmão. Espera essa semana. Tem um irmão que ele sempre fornece para mim equipamento. Então a bateria comprei 0, caixa de som 0 para violão, coisas do melhor, comprei do melhor agora. Praticamente quase tudo importado. Coisa do melhor. Para montarmos um estúdio para elas. Aí eu vou pedir para que os professores me ajudem a dar aula para essas crianças. Eu sozinho não vou dar conta disso. E nós fortalecemos para termos o louvor das crianças. Eu com 11 anos de idade, tá? Com 11 anos de idade, eu era o guitarrista oficial da igreja. Com 11 anos de idade. E a gente às vezes ignora a criança. Aqui, ó, tu tem mais de 11 anos de idade. Tem alguém com 15 anos aí? Não. Eu com 11 já era o guitarrista oficial da igreja, principal. E nós vamos trabalhar para que seus filhos estejam tendo anúncio. Seu filho seja um pregador na igreja. Seu filho seja usado por Deus. Seu filho venha orar por pessoas. Seu filho venha orar pelos amigos deles na escola. Então, por favor, se você quiser se juntar e me ajudar a pagar essa vida, você nos procura depois. Ou poderia fazer melhor. Cristina está aqui? Cristina deve estar na secretaria, né? Vem cá, Cristina, fazer um favor. Procura a Cristina. Fala, Cristina, eu quero ajudar o pastor. Essa aqui é a Cristina. Você vai procurá-la. Se quiser me procurar, eu vou depois te direcionar a ela. Mas ela que está juntando tudo e fazendo os pagamentos. Então você procura, Cristina, porque Cristina, isso aqui é para ajudar o tratamento das crianças. Eu tive várias ajudas aqui já, irmãos. Isso foi de grande valia para mim. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Cristina. Eu gostaria de chamar aqui nesse momento a Nayara e o William, trazendo o Antônio Lessa Pinheiro de Souza.